Obrigado, professor. Aqui eu tenho algumas questões do público. Tem duas questões que são dirigidas aos dois, né? Eu vou até aproveitar e ler a primeira questão, que está vinculada com a última coisa que o professor Safato lhe falou, mas que é para os dois. A questão é a seguinte, quem pergunta não colocou o nome. O ensino religioso é a única disciplina escolar prevista pela Constituição Federal. Que comentários os palestrantes poderiam fazer acerca, né, do ensino religioso nas escolas públicas? E eu vou já colocar a segunda questão, que é para os dois. Então, a questão do ensino religioso nas escolas públicas. A outra, também para os dois: por que existe no Brasil marcha em favor do Estado laico, se o Brasil já é uma nação laica? Não seria uma reivindicação de um Estado ateu? Os senhores acreditam que a simples presença do crucificado nas repartições públicas põe em risco o Estado laico? Essa pergunta foi feita por um aluno da graduação de filosofia, o Marcelo Aquino. É o nome de um padre, que é o padre Marcelo Aquino, que está atualmente lá na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, que foi reitor aqui, mas agora está no Rio Grande do Sul. Mas esse aí é um estudante da graduação. Então, quer comentar, Patrus? Bom, eu vou ser bem claro, eu não acho bom o ensino religioso nas escolas, não. Essa é uma discussão longa, antiga no Brasil, né? Eu defendo, desde a creche, o ensino de filosofia. Aí, eu estou com 2 netos, um com 5 anos e a outra com 4. O pai da que está com 4 está aqui, o Pedro. É a idade da filosofia. Por quê? Por quê? Então eu acho que desenvolver a capacidade de pensar, de refletir, de questionar, né, eu acho que é fundamental. Né, colocar questões que inclusive incidem no campo da transcendência, do mistério da vida, né, a questão do mal, a questão do bem. Então eu penso que agora o ensino religioso numa sociedade laica, plurirreligiosa, eu acho que não se justifica. Eu ficarei muito feliz no dia que a Igreja Católica, com quem eu tenho vínculos assim, mais afetivos, históricos e, né, e mesmo confessionais, abrir mão disso, ficar claro que o ensino religioso dá na igreja, nas famílias, nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais. A escola, não sei, agora, filosofia, sociologia, e dentro da filosofia, a discussão da ética, dos valores, é uma questão que me mobiliza muito. A questão do Estado laico, assim, eu vou dar um depoimento pessoal aqui, viu, gente? Se alguém entrasse no meu gabinete, no Ministério em Brasília, ia achar que eu era um fanático religioso. Porque eu ganhava um tanto de imagem, Nossa Senhora de todos os cantos do Brasil, Padre Cícero, eu ia juntando aquilo tudo ali, sabe, assim, colocando num canto assim. Aí também tem uma dimensão cultural, né? Tem uma dimensão assim, o rigor que eu tenho, por exemplo, com relação à educação religiosa, eu não tenho com relação às imagens, não. Sabe assim, exatamente essa dimensão. O meu filho uma vez foi para o Nordeste do Brasil, o Pedro viajou e me trouxe a mim de lá uma imagem do Padre Cícero. Eu, em compensação, viajei, da outra vez mandei uma imagem mais laica para ele. Trouxe a imagem de Lampião e Maria Bonita. Então, agora, então eu fico com essa questão Agora, vamos deixar claro, hein, gente? Não está discutindo aqui Estado ateu, não. Nós estamos discutindo aqui um Estado que respeite as diferenças e que não interfira nas manifestações religiosas das pessoas, né? Eu acho que então essa dimensão, sim. Agora, eu, por exemplo, tinha também, vou confessar também aqui, eu sempre tive
eu sempre tive no meu gabinete uma imagem de Jesus. Eu ganhei, eu pus lá a primeira coisa que eu fiz. Ganhei, eu coloquei lá, assim, ó. Minha mãe me ensinou também que, né, a presença de Jesus é uma presença boa, né? Depois eu tenho essa convicção hoje, assim, né, que questões religiosas à parte, assim como Gandhi, como Francisco de Assis, como Martin Luther King, Nelson Mandela, né, e, na meu ver, um nível até mais anunciador, independente da questão religiosa, eu considero realmente que Jesus foi uma figura esplêndida. Por isso que eu terminei minha exposição citando Albert Schweitzer, né, que perdi a fé, agora com Jesus eu vou. Não posso saber se é Deus, o ensinamento dele e a coerência entre o que ele viveu e aquilo que ele ensinou, que é uma coisa muito forte no Gandhi também, me impressionou muito lendo as coisas do Gandhi, como é que ele buscava, a partir do momento que ele incorporava uma coisa na cabeça dele, ele se mobilizava todo para a vida dele ser coerente com aquilo. Então eu acho muito bonito, né? Quando eu fui ser ministro também, o Frei Beto me deu de presença uma imagem de Nossa Senhora desatadora dos nós. Para quem é ministro, tem uma coisa melhor do que isso, assim, simbolicamente, o que a gente empreende tanto nó. Então, com relação à escola, a educação religiosa é muito claro, sou contra. Com relação à questão das imagens, eu fico assim um pouco, porque no fundo eu sou um colecionador de imagens, sabe? Então, é isso aí. Né? Bom, agora eu vou passar a palavra ao professor Vladimir Safato sobre essas duas perguntas, né? A questão da educação religiosa na escola pública, a questão do Estado ateu ou das imagens e repartições públicas. Mas para avançar mais rapidamente, eu já vou formular a questão específica que foi dirigida ao professor Vladimir Safato. A questão é a seguinte: sendo um Estado uma instituição que visa a regulação das relações entre os indivíduos, entre classes e interesses de grupos, ou seja, visa o bem-estar e a realização do todo social, do conjunto das individualidades de um povo ou nação, não deve necessariamente colocar-se isento de qualquer manifestação de natureza religiosa, para que desse modo possa garantir e exercer com imparcialidade suas funções, cuja finalidade última é o bem comum, a totalidade de todo o corpo social, para então garantir a liberdade, a liberdade das crenças, e ainda que a liberdade de crença das minorias sejam respeitadas, evitando assim as práticas fundamentalistas? Então, essa é a grande vantagem de falar em uma faculdade de tradição hegeliana, né? Quer dizer, eu assino a pergunta sem titubear. E eu diria mais, quer dizer, ela de uma certa maneira responde a essa segunda pergunta sobre o Estado laico e o Estado ateu, né? Mas, falando só algumas coisas que eu gostaria de levantar a respeito dessas questões que foram postas, é engraçado como, por exemplo, eu seria a favor do ensino religioso nas escolas públicas, né? A minha única questão é qual o ensino que vai ser feito, mas eu acho muito importante, certo, que a história das religiões seja ensinada às nossas crianças, pela seguinte razão: porque é um elemento fundamental da constituição, da cultura de um povo, a experiência religiosa, certo? Nesse sentido, eu vejo com uma profunda tristeza, por exemplo, a incapacidade, não só das nossas crianças, mas de toda a nossa sociedade, de compreender melhor a história religiosa, a história das religiões, daquelas religiões que não fazem parte do nosso universo mais imediato. Quer dizer, a quantidade de desconhecimento a respeito da tradição islâmica, a respeito da tradição oriental, do budismo e do hinduísmo, é aterrador.
não só aterrador, como isso é fonte, inclusive, da consolidação de opiniões absolutamente preconceituosas a respeito do outro e a respeito de questões que estão na pauta do dia dos problemas de política exterior. Então, me parece que uma das condições para que nós possamos ter uma paz mais efetiva no mundo é que nós sejamos capazes de entender um pouco melhor o fundamento daquilo que constitui outras sociedades que não as nossas. E nesse ponto, o ensino de história das religiões, dado de uma maneira a não privilegiar nenhuma religião específica, mesmo que nós sejamos um país de grande maioria católica, me pareceria fundamental. Absolutamente fundamental, um ganho, uma riqueza cultural inegável. Eu mesmo, por exemplo, sou professor de filosofia no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, e vejo com tristeza o fato de que nossos estudantes nada conhecem de teologia. E eu me pergunto, por exemplo, como é possível discutir filosofia moral a fundo se eles desconhecem tudo da teologia protestante que influenciou de maneira absoluta Kant, influenciou o pietismo. Você consegue encontrar, você encontra toda uma tradição anterior da filosofia kantiana, influenciou Hegel e por aí vai. Certo? Por outro lado, é impossível estudar filosofia política, certo? Os conceitos de governo, os conceitos de soberania, sem conhecer as querelas da teologia medieval. Certo? As querelas sobre a soberania da teologia medieval, sobre a estrutura da trindade, por aí vai. Então, ou seja, é um elemento que você perde no interior de um processo de formação. Não há porquê nós impedirmos que nossos estudantes eles tenham acesso a esse elemento fundamental na formação. Quer dizer, agora, não se trata de um ensino religioso no sentido de uma catequese religiosa. Trata-se de um ensino da profunda riqueza da cultura das religiões. E acho que isso nós só teríamos a ganhar. Intolerância, nós iremos ganhar intolerância, nós iremos ganhar em profundidade da análise, da formação da cultura ocidental e oriental e por aí vai. Agora, sobre, por exemplo, a questão específica sobre a presença de crucifixos em repartições públicas, eu compreendo as preocupações de alguns de insistir, bem, nós devemos lembrar que trata-se de defender o Estado laico, não defender o Estado ateu. Então, a questão interessante seria o que seria um Estado ateu? Até onde eu consigo enxergar, um Estado ateu seria um Estado que tentaria impedir a sociedade de manifestar sua religiosidade. Se você tem lá uma manifestação, marcha para Jesus, o Estado diz, não, uma religião não pode ocupar o espaço público para manifestar sua marcha. O outro vai fazer uma prece na rua. Então, a religião não pode manifestar sua prece na rua. O outro, que é um pregador, resolve começar a pregar no meio da Praça da Sé. Ou seja, um Estado ateu seria um Estado que não permitiria essas manifestações. Não se trata, acho que nós estamos longe desse caso, e todos nós concordamos que isso não é nem um pouco desejável. Isso é um atentado à liberdade social. Certo? Agora, por outro lado, um Estado laico é um Estado que deve demonstrar aos seus cidadãos que ele não dá nenhum privilégio especial a qualquer religião. Então, me parece, por exemplo, um crucifixo numa repartição pública, me parece um atentado ao Estado laico. Por uma razão muito simples, porque, afinal de contas, por exemplo, os protestantes não veem o crucifixo como um bom símbolo cristão, porque lembram a figura do Deus morto. Os ortodoxos olhariam para aquele crucifixo e falariam, bem, mas esse crucifixo não é o crucifixo ortodoxo. Quer dizer, falta aí aquele traço em cima, aquele traço... Ou seja, os judeus não entenderiam por que, afinal de contas, tem um crucifixo, uma repartição pública, que é um serviço direcionado a mim, também como indivíduo. E por aí vai. Ou seja, nós podemos dizer, bem, mas são minorias do interior da nossa sociedade. Sim, mas a função do Estado impedir, custe o que custar, que a maioria naturalize os seus hábitos, certo? Falando com que naturalize os seus hábitos em direção à minoria. Como se os hábitos das minorias fossem hábitos que, no interior dessa nação, não são naturais, e os hábitos da maioria são naturais, quer dizer, faz parte da nossa cultura. Eu diria, não, faz parte da nossa cultura o conflito,
faz parte da nossa cultura, quer dizer, que você tenha várias minorias judaicas estão aqui desde a época que os holandeses invadiram Pernambuco, certo? As minorias protestantes estão aqui já há muito tempo, que já nem bem minorias, são quase 20% da população, quer dizer, já não é exatamente uma minoria. Então, perceba, me parece que a presença de um signo claramente ligado ao catolicismo no interior de uma repartição pública não convém ao Estado laico, né? Como, por exemplo, não conviria ao Estado laico, porque eu já tive essa discussão com alguns amigos franceses, não conviria ao Estado laico, certo, que um professor de uma escola pública, com uma professora, aparecesse com um véu islâmico. Aí sim eu posso entender, porque afinal de contas ela representa o Estado naquele momento. Ela pode usar isso em qualquer lugar, na rua, no carro, fazer o que ela quiser, né? O aluno pode usar, né? O aluno, claro, pode usar. Agora, o professor é representante da sociedade, né? É representante do Estado no interior daquela escola, então não faz o menor sentido ele aparecer com um kippá, alguma coisa dessa natureza, né? Bom, agora para finalizar, temos duas perguntas, ambas dirigidas ao professor Patrus. A primeira pergunta é: a religião para a política é realmente fonte de valores morais, como o senhor disse, ou tem cada vez mais se tornado um aparelho ideológico do Estado? Essa pergunta foi proposta por Caroline, aluna da graduação do 3º ano de Filosofia. E a outra pergunta, feita pelo professor Teotônio Magalhães, também dirigida ao professor Patrus, diz o seguinte: poderia expor sobre a efetiva participação socioeducativa e política da Igreja Católica nas ações das SEBs, as comunidades eclesiais de base? E com um desdobramento: onde andam as vozes da Igreja nos pensamentos de Dom Helder Câmara e Dom Luciano Mendes? Com essas duas questões, não tem mais nenhuma outra. Foi o Teotônio Magalhães. A primeira foi Caroline, aluna do 3º ano de Filosofia. Então, com essas duas questões, nós encerramos, né, as perguntas, né, da plateia. O professor Patrus Ananias vai respondê-las. Agora eu vou dar um depoimento mais pessoal também, sabe? Quer dizer, a minha vida tem sido... Eu vou responder na linha de um depoimento mais pessoal. Eu dizia que a minha vida tem sido uma busca de um equilíbrio, né, entre o espaço da reflexão, do estudo, né, da crítica, e de uma militância. Eu sou também um militante, né, e desde menino, né? E a minha militância, eu tenho que reconhecer também isso, né, ela começou dentro da igreja. Os debates aqui, se fosse há 10 anos atrás, eu estava com uma posição muito diferente. Eu estava defendendo quase a democracia cristã. Você pode avaliar, então, que eu já evoluí um pouquinho, eu estou evoluindo, assim, e vou sair daqui hoje mais ainda com novos questionamentos, né? Mas nessa linha, eu considero, dentro da tradição cristã, que eu conheço melhor, nesse sentido, eu penso que as colocações feitas pelo professor Vladimir me convenceram com relação ao ensino religioso, conhecimento de outras tradições religiosas, valorização, a questão do diálogo interreligioso como instrumento importante de construção da paz e de reconhecimento do outro, né? Mas a minha vivência maior, né, meu conhecimento, como eu disse na minha exposição, é com a tradição cristã, né? E especialmente muito referenciado na pessoa de Jesus, né? Então, eu considero que a religião, nessa perspectiva da tradição cristã, os melhores valores da tradição cristã, é uma fonte de valores éticos morais, né? Por exemplo, é um código
profundamente inovador o Sermão da Montanha. É uma ruptura vigorosa com a compreensão que prevalecia até então, né? É muito duro, é muito forte, é muito inovador. Ouviste o que foi dito aos antigos, né? Amai os vossos amigos e odiai os inimigos. Eu digo para vocês, tem que amar também os inimigos, né? Então é um código, então para mim, na minha militância política, eu sempre trouxe essa essência do cristianismo, não em detalhes, não em questões marginais, culturais, em questões, né, que são questões biológicas, questionáveis, discutíveis, né? Mas essa essência vinculada a esses valores da justiça, do cuidado com os pobres, a compaixão, a solidariedade, esses valores que eu considero que são valores importantes, são coesionadores da sociedade, né? Não como coisa imposta, mas como algo construído. Então eu vejo sim, como instrumento de valores. Agora pode ser também, as religiões podem se tornar, o cristianismo pode se tornar, a Igreja Católica pode se tornar um aparelho ideológico, sim, um instrumento de dominação muito ruim. Pode se apropriar do Estado e impedir o debate democrático, o respeito aos outros, o respeito às minorias, né? Enfim, tudo isso foi muito bem colocado aqui na exposição do professor Vladimir, né, com relação a essa coisa. Então eu acho que tem que... Agora, há uma dimensão libertária, não uma dimensão libertária. Eu não posso negar, por exemplo, que todo o meu trabalho no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tinha uma referência muito forte, que me tocava sempre na passagem evangélica da multiplicação dos pães e dos peixes, que por sinal é uma passagem que está nos 4 evangelistas, né? Eu li aquilo com frequência, li até hoje, quer dizer, eu senti ali uma força, uma inspiração legal, boa, né? Assim, no sentido de trabalhar com toda determinação para erradicar a fome, a desnutrição no Brasil, erradicar a miséria, a pobreza extrema. Então a palavra do bom samaritano, né, é uma coisa forte, bonita, né, uma história curta, mas precisa. Quem é o meu próximo? A historinha, um homem descia de Jerusalém a Jericó, foi maltratado, bateram nele, torturado, ficou na margem, ficou na beira do caminho, repondo a ideia dos marginalizados, dos excluídos, né? Nunca vou esquecer a viagem que eu fiz pelo Nordeste uma vez, nos anos 70, 76, 77, eu desci o Rio São Francisco. Depois fiquei 40 dias no Nordeste, Crateús, Dom Fragoso. Então eu penso que esses homens foram muito importantes mesmo, assim, foram grandes homens da igreja, e aí é importante o reconhecimento do espaço da sociedade, mas foram também, aí é importante reconhecer, foram grandes brasileiros, foram e são alguns ainda vivos, né? Pessoas com um grande amor ao Brasil, ao povo brasileiro, aos pobres do Brasil, né? Então eu quero, soltando mais o coração aqui, colocando um pouco a discussão de lado para encerrar a minha participação, eu quero dizer que eu sou filho deles. Essas pessoas me colocaram no bom caminho. E toda vez que eu sinto uma dificuldadezinha, uma tentaçãozinha assim de acomodar, de transigir, eu penso, por exemplo, em Dom Zé Maria Pires, que é meu amigo. Falava, Dom Zé Maria Pires vai me puxar a orelha se eu não seguir esse caminho certo aqui, ó, né? Quando Dom Luciano veio para Minas, eu encontrei com o Dazinho. O Dazinho foi uma figura histórica aqui em Minas, um líder sindical, mineiro, caçado em 64 pela própria Assembleia. A Assembleia Legislativa de Minas fez um fato extraordinário em 64. Antes da ditadura começar a caçar, ela caçou 3 deputados operários que tinha aqui em Minas. Caçou o Dazinho, o Riano e o Bambirra. Então o Dazinho, que foi uma referência muito forte na minha vida também, quem conheceu o Dazinho sabe por quê, né? Um dia eu perguntei para o Dazinho, você não acha que o Dom Luciano ter vindo para Minas foi uma punição para ele? Ele ficar em São Paulo, substituiu o Dom Paulo Evaristo. Aí o Dazinho, preciso, falou, pode ser uma punição para ele, mas foi um prêmio para nós mineiros. Então, todo o carinho, todo o amor à memória do Dom Luciano e todos esses nomes mencionados aqui. E eles eram homens, agora um testemunho também, né, gente? Nos anos 70, quando nós enfrentamos a ditadura, criamos no Brasil o Movimento Nacional de Justiça e Não Violência, que era referenciado no Dom Helder Câmara, com grande Alceu Moroso Lima. Em São Paulo tinha um advogado trabalhista de saudosa memória, o Mário Carvalho de Jesus. Naquele tempo a igreja estava com uma posição muito mais interessante, viu? Primeiro, esses temas chamados, entre aspas, morais,
que hoje tomaram conta da pauta, né, dentro da igreja, e com esse perigo também de querer impor a sociedade ao Estado, era uma igreja combatente, pobre, militante, que inclusive abdicou também do poder, num gesto muito simbólico e importante para todos nós. Dom Helder Câmara foi morar no quartinho modesto de uma igreja em Recife. Dom Fragoso morava lá em Crateús, no meio dos pobres, como Dom Pedro Casaldaga, na sua diocese, lá no São Félix. Então, também, tudo que nós falamos aqui da obra do Agamben, né, da questão do poder, da sacralização, da glória, eles viveram um outro momento. Saíram dos palácios episcopais para ir ao encontro do povo. E não ficavam pedindo benesse do poder e nem querendo impor rumos. Era o trabalho de baixo para cima. Era a construção de uma sociedade a partir do trabalho de base. E eu sinto saudades, viu, gente? Eu acho que a nossa igreja, a Igreja Católica hoje, está num momentozinho ruim, viu?